Amigos do canal, alô você do Mirante News, hoje estamos aqui em Elias Fausto, jogo festivo das estrelas, e eu estou ao lado aqui do meu ídolo, da minha infância, foi jogador do Corinthians, vou falar o nome dele aqui, Zenon de Souza Farias, o Zenon, nascido em Tubarão, Santa Catarina, em 31 de março de 54, ele que mora em Campinas, tem 2 filhos, e que deu muitas alegrias para o torcedor do Guarani, do Corinthians, entre outros. Tudo bem, Zenon? Tudo bem, é um prazer falar aí com os telespectadores da Mirante News. É um prazer estar aqui hoje em Elias Fausto, participando aqui de um jogo beneficente. Isso é sempre importante para nós, ex-atletas. Você fez parte da democracia corintiana, título de 82, 83. Aquilo foi marcante na sua vida, Zenon, na sua carreira esportiva? Com certeza, não só marcante na minha vida, como na vida do povo brasileiro de uma forma geral, né? Porque nós brigamos por uma redemocratização do país, contribuímos para que isso acontecesse. Então, até hoje, a democracia ela é decantada em prosas e versos por tudo aquilo que ela brigou, né? Por uma democracia. E então eu me sinto honrado de ter participado daquele movimento. Zenon, e a seleção brasileira? Você chegou a desfilar, a jogar pela seleção brasileira. O que faltou para você para uma Copa do Mundo, Zenon? Apenas o bom senso do treinador, nada mais que isso. Ele não quis ser campeão, problema dele. Você se sentiu injustiçado na sua carreira, brilhante carreira como jogador de futebol, por algum treinador? Sim, por esse que foi para 2 Copas do Mundo e não me levou. E eu estava na minha melhor condição física e técnica. E ele acabou me deixando de fora. Mas não sou de forma nenhuma assim, magoado com isso. Não. Fiquei indignado por não ter ido. O cara criou uma birra comigo e por isso que não me levou no grupo da Copa de 82 e 86. Azar dele. Zenon, hoje você tem uma escolinha de futebol, você também é comentarista das emissoras de Campinas. É um trabalho pós-carreira futebolística, é bacana, é importante, você gosta? Sim, eu já sou jornalista há 30 anos, que eu trabalho em televisão, rádio. Hoje tenho 2 programas, tenho um programa no YouTube que chama Copa 360, né, por causa da Copa, que vai da meio-dia até 1h da tarde. E também estou na TV Cultura Paulista, lá com Marco Antônio Rodrigues, Careca, Elzo, Rodrigo Viana, uma equipe que pode ter parecida, igual não tem não. Na sua carreira esportiva, o que foi mais importante, o que te marcou mais, algum gol inusitado, alguma situação, ou no Guarani, ou no Corinthians, ou em outra equipe que você jogou? Eu acredito que tenha sido o título pelo Guarani de Campinas, né? Um momento marcante, porque ser campeão num time do interior, onde o campeonato era disputado com 80 times praticamente, e nós conseguimos desbancar todos aqueles que eram os grandes candidatos à conquista do título de 78, né? Esse é o Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro, justamente. Que esse título do Guarani vale por 10 do Corinthians, 10 do Flamengo, 10 do Palmeiras, 10 de qualquer outro grande clube. Porque esse feito, eu acredito que nunca mais irá acontecer. E era um time fantástico, o time do Guarani, tinha muitos talentos que depois foram seguir carreira nos grandes clubes do futebol brasileiro, né? E qual que era a sua maior motivação para jogar? Você sempre gostou do futebol? Você tinha esse sonho de ser jogador de futebol mesmo? Não, nunca passou pela minha cabeça de ser atleta profissional de futebol. O futebol apareceu na minha vida por acaso. Eu trabalhava, ajudava meus pais, porque era uma família de classe menos privilegiada. Então, o futebol ele apareceu assim para mim do nada, né? Eu acredito em dom de Deus, destino de Deus. Eu abracei a profissão e venci. Durante 20 anos, foi uma carreira muito positiva, com muitos títulos e chegando numa seleção brasileira naquela época, que era uma coisa muito complicada. Então, os meus sonhos foram realizados. Só ficou essa indignação de não ter ido numa Copa, porque o técnico tinha birra comigo.
E qual é a tua mensagem para aquele jogador, aquele garoto que está começando no futebol, que tem o sonho de jogar num grande time, na seleção brasileira, na Europa, né? Molecada hoje em dia é a Europa. Qual que é a tua mensagem, Zenon? Que esses garotos se determinem muito, se entreguem muito para que seus sonhos se tornem realidade. Apenas isso. É preciso ter muita motivação, muita determinação para você vencer como atleta de futebol. E se você quiser ser diferenciado, você tem que treinar mais do que os outros. Porque se você não fizer isso, você vai ser apenas mais um no meio de 15 mil profissionais que existe hoje dentro do futebol brasileiro. Zenon, você já ficou no banco de reservas? Uma pergunta inusitada, quase ninguém faz. Você já ficou no banco de reserva e ficou indignado por uma situação como essa? Não, jamais fiquei em banco de reserva. Talvez tenha ficado em virtude de uma volta de uma lesão. Aí sim, eu devo ter ficado, mas não lembro não de ser preterido por treinador, apenas por um da seleção brasileira. Zenon, já estamos encerrando a nossa entrevista. Você se espelhava em algum atleta na sua época? Quem era o seu ídolo? Eu tinha dois grandes ídolos, né? Na minha época que eu era garoto, que era Gerson e Rivelino. Dois jogadores de características fantásticas que eu admirava muito pelos passes longos, pelos chutes de fora da área. Eu coloquei os dois num liquidificador, bati e me tornei Zenon. Zenon, a gente vê que naquela época tinha excelentes, exímios cobradores de falta, cobradores. E hoje em dia a gente não vê quase isso aí. Qual que era a diferença da época de vocês? Por exemplo, o Rogério Ceni como goleiro ficava treinando um monte depois do treino. Outros atletas também ficavam, Zico, enfim. E o Zenon? Qual que era o segredo para bater aquela falta? Que a gente, quando tinha uma falta para o Corinthians e para o Guarani, a gente já sabia que alguma coisa ia acontecer. Eu segui a mesma linha de Ceni, de Zico, Marcelinho Carioca, dessa galera toda, de Cada, Ponte Preta, Roberto Dinamite, enfim. Se eu começar a citar nomes aqui, eu vou esquecer de alguém. Na minha época, todo clube tinha um grande cobrador de falta. Mas para que isso acontecesse, necessitava realmente de muito treinamento, além do dom que Deus tinha dado. Para nós encerrarmos essa entrevista, agradecer demais esse tempo precioso que você nos concedeu. Quais são os planos para o futuro, Zenon? Não, eu sou jornalista, eu trabalho na televisão e estou muito feliz com o que faço hoje, participando de eventos como esse aqui, eventos beneficentes, porque a finalidade ela é muito nobre. Então eu sou um cara realizado na minha vida. A escolinha de futebol você mantém? Não mantive nada porque não aguentava mais os meninos mal educados que nós temos hoje em dia, né? O filho vem mal educado de casa e você quer educar na sua escola, os pais não deixam. Então, fiquei por 10 anos trabalhando em escolinha, mas não aguentei mais a malcriação dos meninos. Bacana, agradecer demais essa entrevista, canal Mirante News, aqui direto de Elias Fausto, do Jogo das Estrelas, e que Deus te abençoe, que você continue sendo essa pessoa maravilhosa, e parabéns por toda a sua história que você construiu e deixou um legado fantástico para uma geração que está aí. Tive que trabalhar bastante para deixar esse legado, e foram em todos os clubes que eu passei, desde Santa Catarina, São Paulo, Minas, né, onde joguei também. Então eu tenho a minha história. Por quê? Porque eu me determinei, me motivei, me foquei e fui atrás dos meus sonhos. E todos eles foram realizados. O primeiro gol foi de Zenon, de falta. O goleiro Zé Carlos ajudou aí. Mas era dia de Zenon, ele lançou a Taliba e correu para a área. A Taliba cruzou e Zenon emendou como veio. Golaço, golaço, Corinthians 3-0. Preparado Zenon para a cobrança. Autoriza Arnaldo. Bateu Zenon e a gol! Excelente! A cobrança de Zenon, no alto da meta de Renato, sem chance para o goleiro do Bahia. Um golaço de Zenon abriu o caminho da vitória do Corinthians sobre o Taubaté e merece até ser visto de novo, olha aí.
Partida válida pelo Paulistão. O jogo foi realizado na Casa Portuguesa e um bigodudo começou a se destacar. Foi o meia Zenon que, em cobrança de falta, marcou o primeiro do timão. Quanta categoria do Zenon, hein? De Dunga para Serginho Chulapa. Zenon recebeu do centroavante, tabelou com Dunga e apareceu na área para fazer o segundo gol corintiano. E acontecer. 1-0 Corinthians. Zenon cobrando. Zenon, sensacional a cobrança do camisa 10. No desvio Zenon. Zenon. Golaço! Zenon, sensacional a virar. Para a cobrança de falta, perigosíssima. Barreira arranca a marca fatal da grande área. Desce também o ponteiro esquerdo, Zenon para a bola, pé direito. E que gol! Corinthians! Zenon na cobrança de falta. Foi em cima, Adilson. Tentando recuperar, não deu. Adilson foi para a bola. Ganhou, valeu. Dunga lançou para Paulo César. Preparou Zenon. Um golaço! Uma bomba de Zenon!